senhores, vamos a mais nossos vídeos estudando no CC. Nesse veremos, nessa nossa terceira aula sobre o nosso sistemas de equação de primeiro grau 2.2, veremos algumas aplicações a mais sobre o método de Gauss e de seus anjos. Então, nesta aula, pretendemos fazer o comentário da resolução desses três sistemas e desses dois problemas. Meus senhores, vamos aqui então ao primeiro. Nós temos a primeira equação 2x mais 4y igual a 16 e o 5x menos o y igual a 7. Então nós já sabemos pela aula anterior que o método de Gauss consta em você eliminar variáveis ou a x ou a y. Vamos trabalhar com esse sistema em relação à variável y. Em relação, senhores, aqui a trabalhar com a menor em relação à maior, trabalhamos assim. Porque número, que é o nosso n, devemos multiplicar a segunda equação para que esse valor, coeficiente y, apareça o oposto do 4, que no caso é o menos 4. Então, porque número, vamos tomar o coeficiente de y, repetimos, é o menos 1, para que aqui apareça o oposto do 4, que no caso é o menos 4. Então, senhores, é só você isolar o n aqui, né? Isolando o n nessa equaçãozinha, nessa igualdade, ficamos com n igual a 4. Em outras palavras, vamos multiplicar a segunda equação, melhor dizendo, por 4, que é o oposto, ó. Que você querendo, poderia sempre pegar o valor de maior módulo e dividir pelo menor, sair mais rápido, né? No caso, 4 dividido por menos 1, que é o coeficiente y, já que é a variável que estamos trabalhando, fica menos 4. E você pega o oposto sempre. Então, vamos multiplicar a segunda equação por 4 e trabalhar em relação à primeira. Então, senhores, executamos mentalmente. 4 vezes o 5, 20. 20 mais o 2 é o 22. X. 4 vezes 5x, 20x, mais o 2, 22x. A vez da coluna y, 4 vezes o menos y, menos 4y, mais 4y, 0y. 4 vezes o 7, 28, mais o 16, 44. Bem, senhores, agora esta é a nossa equação a ser trabalhada. Podemos eliminar aqui, no caso, a variável y, né, que não tem prejuízo, que o seu coeficiente é 0 para a equação, prejuízo nenhum para a equação. Ficamos, então, senhores, a depender de 22x igual a 44. Senhores, dividindo essa equação por 2, ficamos com o nosso x igual a 2, que já é o valor de uma das variáveis. Para chegarmos a outra, vamos tomar aqui, no caso, a variável y. Vamos usar a primeira equação, onde a x usa 2. Ficamos com 2 vezes 2, mais 4y igual a 16. Senhores, isolando o termo em y, ou seja, trazendo esse 4 a segundo membro, ficamos com 4y igual ao 16 menos 4. Chegamos, então, a 4y igual ao 12, que é o 16 menos 4. Senhores, dividindo essa equação por 4, ficamos, então, a depender, ou encontramos o valor do y igual ao 3, que é o valor da outra variável. Chegamos, então, a poder afirmar que o conjunto de solução dessa equação possui como valor da sua primeira variável, que é x, 2, valor da sua segunda variável, no caso y, 3. Deixamos aí a prova para os senhores verificarem, igual a verificação. Senhores, vamos aqui a um mais. Precisamos arrumar primeiro, ou seja, esse sistema, precisamos em primeiro lugar deixar a sua primeira equação na dependência, digamos, melhor em termos de x e y. Então, vamos fazer o que? Vamos distribuir o 3 em relação a x menos y e vamos distribuir o 5 em relação ao y menos x. Senhores, assim fazendo, ficamos com 3x menos 3y igual ao 5y menos 5x.
Operando os termos semelhantes ao x, 3x menos 5x dá o menos 2x, e menos 3y mais 5y dá o 2y. Então, ficamos a depender, senhores, essa equação, numa dependência, digamos, menor, mais arrumada, operada a seus termos semelhantes, ficamos com menos 2y mais 2y igual a 18. Ficamos, então, senhores, com o nosso sistema. Nossa primeira equação é o menos 2x mais 2y igual a 18, repetimos, e a segunda permanece do jeito que está. Vamos então aqui, senhores, iniciar o processo em relação à variável x, aplicando o método de Gauss. Vamos tentar eliminar o x. Para isso, vamos tomar, ó, menos 2 vezes, vamos pegar a menor equação, né? Menos 2 vezes que número, encontramos o menos 2 para somar e eliminar x. Então, é 1, né? Ou seja, se menos 2n é igual a menos 2, isolando o valor deste n, é 1, que é, no caso, o valor a ser encontrado. Se querendo, faria mais rápido aqui, né? Menos 2 dividido por 2, ou 2 dividido por menos 2, dá 1, dá menos 1. Você pega sempre o oposto a multiplicar a referida equação. No caso, vamos adicionar agora as colunas, né? Multiplicar todos os elementos dessa primeira por 1, em outras palavras, fica o próprio, e adicionar as colunas. Então, menos 2x vezes 1 é o menos 2x, mais 2x é o 0, x. Ficamos com 2y mais 3y é o 5y, a coluna y, e a coluna independente, 18 mais o 37 é o 55. Senhores, é a equação final. O 0x não altera a soma. Ficamos a depender da nossa última equação, 5y igual a 55, divididos por 5. Ou dividindo a equação por 5, ficamos com o nosso y igual a 11, já é o valor da nossa primeira variável. Ou seja, segunda variável do sistema, primeiro valor encontrado. Senhores, para chegarmos à seguinte, ou seja, a variável x, vamos usar aqui essa equação 2x mais 3y igual a 37, e no lugar do y vamos usar o 11. Então, senhores, ficamos com 2x mais 3 vezes o 11 igual a 37. Trazendo esse 33, né, que é o 3 vezes 11 a segundo membro, ficamos com 2x igual a 4. Se 2x é 4, senhores, nosso x é 2, é a segunda variável do sistema. O segundo valor encontrado, ou seja, a primeira variável do sistema. Par solução, par ordenado 2, valor da primeira variável, que é o x. Segunda variável do sistema, o y, que é o 11. Senhores, esse aqui precisamos trabalhar mais um pouquinho. Uma das maneiras, você tira mínimo, né, em relação aos dois membros. Então, eu vou fazer aqui produto dos meios igual a produto dos extremos na primeira e na segunda equação. Então, aqui ficamos com 2 que multiplica o y mais x mais y, que ficamos com 2x mais 2y. 3 igual a 3 vezes o y mais 2, que é o 3y mais 6. Senhores, trazendo esse 3y a primeiro membro e operando com esse 2y, ele vem negativo. Então, ficamos com 2x menos y, que é o 2y menos 3y, igual a 6. Fica a valer a primeira equação. A segunda, senhores, vamos fazer da mesma maneira. Vamos pegar meios e extremos. Novamente aqui o 3 vezes o x menos y é o 3x menos o 3y. E o 2 vezes o x menos y é o 2 menos y. Arrumando, ou seja, trazendo esse 2x a primeiro membro, vem negativo. Operado com 3x, ficamos apenas com x. Repetimos, o menos 3y igual a menos 2. Senhores, para a nossa comodidade, eu vou tomar a variável, a equação menor, que no caso é essa nossa segunda aqui, usando aqui a primeira variável do sistema. A primeira equação do sistema, que não tem problema para a gente trabalhar em relação a essa primeira variável, né? Então, aqui, ó, para chegarmos lá, 2 dividido por 1, 2. Tomamos a variável, o valor oposto, para multiplicar os termos da primeira equação. Ou seja, 2 dividido por 1, 2, para usar o Gauss. Tomamos o oposto, que é menos 2. Vou multiplicar a primeira equação por menos 2. Menos 2 vezes o x dá menos 2x. 0 com 2x, né? 0x. Menos 2 vezes o menos 3y, né? O 6y positivo, menos o y, 5y. Igual, menos 2 vezes o menos 2 é o 4. 4 mais 6, 10. Senhores, o x, a 0x, podemos retirá-la.
5y é 10, dividindo a equaçãozinha por 2, por 5, encontramos o nosso y valendo 2. É a segunda variável do sistema, ou seja, a variável y. A primeira, vamos usar a primeira equação, onde a y, vamos usar o 2. Então, senhores, ficamos com x menos 3 vezes 2 igual a menos 2. Trazendo 6, né? Ou menos 6, dizendo, a segundo membro, ficamos com o nosso x valendo menos 2 mais 6. E aí, senhores, temos a primeira variável do sistema, que é a x. Solução par ordenado 4, 2. Senhores, vamos agora a um pequeno probleminha. No estacionamento do CC temos motos e carros de passeio. Ao todo são 20 veículos e 58 pneus. Então temos motos, digamos, carro de passeio, automóveis, né? Calcular o número de motos e o número de carros de passeios. Então, senhores, vamos fazer o seguinte. A variável M vai representar o número de motos, que é um dos pedidos do problema. E a variável C, ou a letra C, vai representar o número de carros, também é pedido do problema. A nossa primeira equação, 20 veículos. Se adicionarmos o número de motos mais o número de carros, temos 20 para ele. Número de pneus, 58. Se as motos têm 2 pneus e os carros 4, estamos considerando aqui carro de passeio, então 2 vezes o M mais 4 vezes o C é o 58 que nos fornece o número de pneus. Senhores, esse é o nosso sistemazinho. Vamos então trabalhar com ele, né? Trabalhando em relação à variável M, fica mais prático. Aqui vamos pela maneira mais rápida. Vamos tomar o coeficiente 2 e dividir por 1. 2 dividido por 1, 2. Vou pegar o oposto aqui, ó. Quem é o oposto do 2? Divisão de 2 por 1 é o menos 2. Então vamos lá. Menos 2 vezes o M é o menos 2M. Mais 2M eliminamos o 0M. Menos 2 vezes o C, menos 2C mais 4C, 2C. Menos 2 vezes o 20, menos 40, mais 18, 58. Senhores, tiramos o 0M, não tem prejuízo. E 2C sendo 18, tiramos a divisão por C, a equação por 2, tiramos o valor do C, ou seja, já determinamos o número de carros de passeio, né? No caso, número de 9. Para chegar às motos, vamos usar aqui a nossa primeira equaçãozinha, onde a C vamos usar 9, isolando o M. 20 menos o 9, chegamos ao número de motos valendo 11. Então, senhores, número de moto 11, número de carros 9. Senhores, um soldado, estamos praticando aqui tiro ao alvo, ganha 5 pontos por cada tiro que acerta no alvo e perde 3 pontos pelo tiro que erra. Ao fim de 20 tiros, tem 36 pontos. Pergunta do problema: quantos tiros ele acertou? Vamos trabalhar assim. A variável C, que é o pedido do problema, vamos considerando aqui os tiros certos. E a variável E representa o número de tiros que ele errou. Então, senhores, são 20 tiros. Entre os certos e os errados, é em número de 20. Agora, senhores, nós temos 36 pontos. Cuidado que tem o tiro certo, ele ganha, né? Ele recebe pontos, e o tiro errado é retirado pontos. Então aqui podemos usar que se ele ganhar 5 por certos, então fica 5C menos 3 vezes E, que é o número de tiros, de pontos que ele perde, né? Se no fim ele teve 36 pontos, olha lá essa redação dessa segunda equação. Então, senhores, esse é o nosso sistema. Vamos trabalhar em relação à variável E. Já que o pedido é em relação a C, vamos tirar o E da jogada. Então, né, menos 3 dividido por 1, menos 3. Vamos pegar o oposto de menos 3, que é o 3. Então, senhores, somando 3 vezes C, 3C, mais 5C, 8C. 3 vezes o E, 3E, menos 3E, eliminamos. 3 vezes o 20, 60, mais o 36, 96. O 0E cai da jogada. Dividindo a equaçãozinha por 8, senhores, número de tiros certos é em número de 12 tiros certos. Então, senhores, valeu. No mais, bons estudos aos senhores e até a próxima.